pessoal, tô de volta. Meu microfone não tá muito bom não, mas dá pra quebrar o galho aqui, tá um pouco sensível demais. Ok, a gente instalou o DAD Linux. Ele fala aqui, na verdade, é o seguinte, que se você não tiver feito isso antes, isso que? Instalado os pacotes DAD Tools, faça isso agora, instale eles agora. Isso é óbvio, né? Então, mas aí eles colocam isso aqui, entendeu? Então a gente vai voltar para o DAD Tools, que ele está mandando fazer aqui. Ele exige que você faça, então vamos fazer. Vamos seguir o que o cara fala aí. Ponto, para voltar um diretório, ok? Com a ls a gente vê onde é que está esse DAD Tools. Ele está aqui, certo? O DAD Linux foi o que a gente acabou de instalar. Então a gente vai dar um cd para entrar nesse DAD Tools. DAD Tools. Entramos no diretório, correto? Vamos limpar a tela aqui para ficar mais bonitinho ali. ls para a gente ver o que tem lá dentro. Tem um monte de coisa que não precisa da gente saber. Licença, sobre a licença L, GPL e tal, o arquivo makefile, que você abre ele, você sabe o que ele faz, o que está fazendo na hora de fazer a instalação. Quer ver? Só por curiosidade. Que eu não entendo nada de programação, principalmente Linux, mas dá pra gente perceber algumas coisas que ele faz. O make tem que ser com a letra maiúscula, makefile. Olha só o que ele faz. Isso tudo são comandos de programação Linux, tá ok? Que o programador escreve aqui tudo. Então quando você dá aquele comando make, ele faz tudo isso que está nesse arquivo. Então também isso aqui é coisa que a gente não precisa saber. Também a gente nem vai entender o que está aqui, só um programador que entenderia. Então é só por curiosidade mesmo, tá ok? Então ele vai fazendo tudo isso aqui. Versão, tudo ele vai saber direitinho o que é, ok? ESCWQ para sair. Agora sim a gente vai ler o arquivo readme, o arquivo layme, porque ele também vai falar pra gente, ele vai dar algumas coordenadas de como instalar o DAD Tools, ok? Ele fala aqui algumas coisinhas da apresentação, do asterisco e tal. Requerimento, ele fala do requerimento, o que precisa. Olha só, é uma coisa muito importante que ele precisa. Os headers do kernel, os fontes. Então, se não tiver instalado, a gente instalou, não deu para perceber, mas a gente instalou. Quando a gente instalou, a gente fez a instalação desses arquivos aqui, ó, que vê, das dependências. Onde estão as dependências? Sumiu, mas é de onde estão as dependências, ok? Essas daqui, ó. Deixa eu abrir essas dependências aqui. Pode olhar que tem sobre o kernel aqui, ok? Então ele instala os fontes do kernel para poder, senão o asterisco também não instala nele. A gente não percebeu, mas ele está aqui nessas dependências. Então a gente instalou todas as dependências, a gente instalou ele também, ok? Joia, vamos lá então. Ele fala do GCC, que a gente já sabe, os kernel, os módulos do kernel, ele fala aqui, ok? Pronto, joia. Isso aqui também, libnewt tem lá nas dependências que a gente já instalou, libusb tem lá, né? Quando você baixar o arquivo, que eu vou deixar em algum lugar lá para você baixar, que eu vou ver ainda onde vai ser que vai ficar, aí você vai ver, vai procurar, você vai ver todos esses essas fontes aqui, ó, ok? Que tá lá, né? Só porque a gente dá o Ctrl+C
E o Ctrl V por aí a gente não vê, mas está tudo lá. Ele precisa disso aqui tudo, né, para poder fazer a instalação. Beleza. A instalação. Nota. Ele fala a mesma coisa. Se você está usando o sudo, você deve usar o /sbin, que é esse aqui, o sudo /sbin e o comando, ok? Esse aqui começa com um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu até copiei aqui, colei no lugar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Aqui eu estava falando, vou até, deixa eu dar um Ctrl A aqui. Um Ctrl C, eu estava falando de rede na hora de fazer a configuração do IP estático na máquina. Eu dei alguma informação sobre IP estático. Vamos lá. A gente cola aqui para a gente poder fazer na hora que for instalar ele, ok? Então, joia, a gente já sabe, já pegou ali, fez uma colinha, ok? Vamos lá, ESC WQ para sair daqui, ok? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar. Vamos limpar a tela para começar lá do alto. Ele me pede o /configure. /configure. Vamos digitar isso então. /configure. Ele pré-configura os arquivos. Ok? Então ele faz uma pré-configuração. Aí depois no make ele prepara tudo mesmo para poder você dar o chute final. Ok? /configure, só você dá enter que ele faz o processo, ok? Vendo? É por isso que ele pede, ele precisa ter o GCC, que é a biblioteca de compilação, um monte de outras coisas aí, ok? libnewt, USB, ok. Configure Dali Tools, foi configurado, instalado e configurado com sucesso. Beleza. Agora a gente vai comando make, que lá em cima está pedindo o comando make. Se você olhar aqui, pede depois do /configure o comando make, ok? Vamos dar o comando make. Joia, a gente deu o comando make. Ok, agora ele pede o comando make install, que está aqui, ok, aqui em cima, comando make install. A gente vai dar ele make espaço install para ele realmente instalar. Esse comando make config, pode olhar que ele é comentado. Se você quiser dar ele, se você tiver as placas instaladas, você dá ele configura já a placa para poder funcionar. Ele já é o drive das placas, ok? O drive da placa já fica funcionando. Mas a gente pode fazer ele aqui só para você ver o que vai aparecer aqui, ok? Make config. Make config. Make config. Olha só o que ele faz. Não existe hardware, não foi encontrado hardware, porque eu não tenho a placa instalada, ok? Mas ele liga o nível 0 e o nível 1 fica desligado, o 2, o 3, o 4 e o 5 fica ligado, e o nível 6 também desligado, ok? Beleza, é isso aí. A gente já configurou o DAD Tools, ok? A gente vai configurar o libpri também, porque a gente na verdade nem baixou ele. Deixa eu dar um CD aqui, a gente baixa ele agora aqui, a gente acha ele e pra gente instalar ele, ok?
Vamos limpar a tela aqui, porque eu já peguei o libpri e já coloquei lá dentro. Eu tinha ele baixado, o libpri é esse aqui, tá vendo? Então, qual o comando para eu descompactar ele? No Linux a gente usa outra palavra, mas por enquanto deixa ele descompactar mesmo. Ele está usando o targz simplesmente, então a gente vai usar zxvf, ok? Para descompactar ele. Então a gente usa o tar, que é o comando o comando inicial para descompactar ele, tá? zxvf e digita o nome do arquivo, libpri. Joia, é só dar um enter que ele descompacta tudo, ok? Vamos lá para cima de novo. Se a gente der um ls, a gente vai ver que ele já fez um diretório, já criou um diretório libpri, ok? Esse aqui é muito simples de instalar, esse libpri, não precisa fazer praticamente quase nada. Vamos lá, cd libpri, vamos entrar dentro dele e dar uma olhada no que tem lá dentro. Tem o readme também, que eu creio que tem, tá aqui. Vamos lá ver o que tem dentro do readme. Ok, libpri, isso é para sinalização, a sinalização de um telefone liga para o outro, ele faz a sinalização para no caso aí fazer a conexão. Eu não achei aqui a instalação, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ué, não tem instalação aqui nesse arquivo, mas ele é fácil, é só make install, não precisa nem de coisar, tá ok? De procurar wq, saio dele, ele é só o make e o make install, não precisa de mais nada. Make ele está fazendo ali a compilação do fonte do libpri. Isso aqui não é erro não, tá gente? Isso aqui é um outro nome, não tem nada a ver com erro. Ok, agora o make install, que é muito rápido. Make install, é muito rápido o make install. Beleza. Deixa eu voltar um diretório aqui. Ok, ls, deixa eu limpar a tela. ls, a gente instalou o Dade Linux, o Dade Tools, esse aqui não precisa. Nesse vamos instalar esse aqui, ó, o libss7 trunk. Vamos entrar dentro do diretório, também é muito fácil. libss7 é muito fácil, mas a gente vai ver lá o arquivo readme, ok? Se tiver ele ali, tem. Vamos lá, vim readme, ok. Aqui fala sobre o que ele é, para que serve, fala sobre a licença e tal. Agora vamos ver se ele
fala da instalação também, como que é a instalação. Se ele não falar, a gente... aqui ele fala sobre como é a instalação do DadTrunk, tá vendo? Que já mudou, já não é isso aqui mais, é aquele git que a gente botou lá, ok? Fala sobre o DadTools, e sobre o libs7 também, sobre ele próprio aqui, nessa parte aqui, ok? E fala aqui também que é só make e make install, não precisa fazer mais nada. E fala sobre o asterisco também, que é svn code e tal, asterisco 1.6, ou seja, a gente vai estar mexendo com o 13, esse aqui já está bem lá para trás. Então, para instalar o libs7 é só dar dois comandos, make e make install, ok? Vamos sair, sem salvar, fazer o comando make, e depois o make install. No Linux é bom que se você der um comando errado, ele dá um erro ou ele não aceita o comando, ok? Então, muitas das vezes você não é bom ficar como root para justamente não dar um comando que você não quer que seja feito, mas se você der um comando errado, ou se o nome do comando estiver errado, ele não faz, ele não aceita. Ou se porventura ele aceitar alguma coisa, ele vai dar um erro. Então aí é só você procurar o erro, por quê, mas o comando não aceita o comando errado, né? O comando tem que estar certinho. Make install, eu vou botar install com um L só, para você ver o que vai acontecer. Olha só, ó, make não tem alvo para o comando install. Aí só que ele não explica também depois, ó, não existe um alvo para o comando install, pare, ok? Beleza. Então eu digitei ele errado de propósito, só para poder você ver que ele não, o Linux não faz besteira. Então vamos lá, vou botar mais um L, que é install, de instalar, e vamos dar um enter. Aí sim ele fez a instalação, né? É muito rápido. E aqui tem mais algumas coisas para fazer, mas isso aqui a gente pode fazer depois, o ldconfig, ok? O OpenR2, a gente vai fazer o OpenR2 agora, cd ... a gente vai entrar no diretório, ou melhor, a gente acha que tem que descompactar o OpenR2, né? Que está compactado com targz também. Vamos lá, tar dxvf OpenR2. Ok, agora a gente entra no diretório que foi criado, open. Se ele não criar nenhum diretório também, você não tem como entrar. Pode notar que ele criou. A gente pode até dar um ls aqui e notar que ele criou aqui, ó, um diretório OpenR2, ok? Então vamos entrar nele. OpenR2, ok? A gente já está lá. Eu gosto sempre de estar limpando a tela para ficar tudo bem lá em cima. Um ls para ver o que a gente tem lá dentro. Vamos dar uma lida no resume, no leia-me, para ver o que ele fala, ver se tem alguma novidade. Eu digitei o comando errado, alguma coisa errada, apareceu em branco. Ah lá, não deu tab e ficou só ré, ré. Aí não dá, aí não aparece nada mesmo. OpenR2, HTTP, libopenr2, gov, código do Google, é o Google que usa esse código para voz, né, porque o vídeo e voz, o Google tem lá, acho que todo mundo sabe que tem como você conversar através do Google, que era o antigo, não me lembro o nome, esqueci o nome, mas tudo bem, que o Google usa
e é livre, por isso que o Asterisk usa ele. O Asterisk usava o Skype também, mas teve um cara que comprou o Skype e tirou os direitos de qualquer pessoa usar da maneira que quiser. Então, por isso que eu gosto de programa livre. Programa livre você pega, você usa à vontade, certo? Tem uns cara que o negócio deles é só ganhar dinheiro, enfim. Eu acho que a vida tinha que ser menos monetária, né? Ok, vamos ver onde é que ele está falando da instalação. Bom, eu não achei aqui também a maneira de instalar não, mas eu creio que deve ser lá no site mesmo aqui, ó, que você consegue ver como que faz a instalação do OpenR2, num desses dois sites. Mas eu tenho aqui, ok? A gente vai fazer por aqui. Eu tenho aqui como fazer. Eu tenho um livro muito bom, que é o livro Asterisk na Prática. Eu aconselho vocês a ter, que não seja o Asterisk na Prática, mas que seja um livro que fale sobre, porque é muito bom. Às vezes você tem uma dúvida, você vai lá e consulta, porque a gente precisa ter livro. A gente não as coisas não entram na cabeça da gente assim do nada. Então às vezes a gente está aqui fazendo uma videoaula, mas a gente tem um livrinho do lado para tirar alguma dúvida, se caso essa dúvida existir, ou se caso a gente esquecer alguma coisa, ok? O OpenR2 ele é instalado da seguinte forma: ele tem que ser fixado em um arquivo, ok? Ele tem que ser instalado num arquivo específico. Então por isso que a gente usa o comando /configure -prefix é igual /usr. A gente quer que o OpenR2 seja instalado no diretório USR, por isso que é feito dessa maneira aí. Prefix prefixar, ou eu quero que instale ali naquele local, tá ok? Então a gente dá o comando, dá o enter. Fiz alguma coisa errada porque não deu certo. Configure no sucfilho diretório, não existe. Errar o português é uma coisa, gramática é outra, né? Então a gente às vezes o professor tá dando aula naquele horário ali, você pula o muro, aí você começa a escrever tudo errado. Então faltou um N ali. Configure, ok? Dá o enter e espera, aguarda ele fazer todo o processo ali, ok? Ele terminou o ponto / configure, o comando que eu dei. Depois ele pede o make. Vamos lá, make. E o make install. Make install. Vamos instalar ele. Isso, beleza, prontinho. Agora a gente vai instalar. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai parar aqui e vai continuar na outra videoaula, ok? Um abraço, até a próxima.